E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Davi. Começamos o primeiro episódio do nosso podcast Palhetas Perdidas. Um podcast totalmente focado na área da música, tanto para quem é guitarrista, tecladista, saxofonista, até gaiteiro. Então esse é o nosso podcast. Meu nome é Davi Gomes, eu tenho 22 anos, sou músico já há 12 anos, guitarrista, violonista e professor tanto de guitarra quanto violão. Então é um podcast que vai ser bastante variado. Eu vou falar de vários assuntos. Então vou começar como começou a minha história da música. Começar como começou é bom. Mas a minha história da música começou. Acredito que desde os meus 2 anos que eu tenho meu primo que é músico, é guitarrista. Então eu sempre tive aquilo de querer ser o que a galera mais velha era. Então meu primo também começou bem cedo na parte da música com violão. Aí depois foi indo pra guitarra, foi a mesma trajeto que eu fiz. Então, desde então, eu sou apaixonado por música, tanto a guitarra quanto o violão foi coisas que eu aprendi a tocar sozinho. Então, isso é uma coisa que eu até tento aplicar nos meus métodos de aula, que tudo que eu tô ensinando agora foi coisas que eu aprendi sozinho, que eu não tive professor. Eu até fui ter professor, mas depois, a partir de 2019. Então, tanto que eu tive dois professores, então eu tive apenas dois e aí já segui estudando sozinho, que é o que eu ando fazendo agora. Que até é uma coisa que eu não indico fazer, porque quando não se tem um professor, tu não acaba tendo um norte para o que tu quer estudar. Então tu acaba estudando tipo qualquer coisa. Isso aplica tu não ter uma disciplina. Então tu vai estudar alguma coisa sem ter um cronograma de estudos. Que é isso que vem a parte do professor. Além de todo o ensino, todo o estudo por cima, o professor ele serve para dar disciplina e assim aplicar um cronograma, que é o que eu tô tentando aplicar agora. Tudo que eu não tive, eu tô tentando seguir, passar o exemplo dos meus alunos, né? Então, uh, basicamente foi isso. Eu aprendi, dá pra se dizer que de data, até porque eu tenho o que se dizem ouvido absoluto, então, ouvido. Então, eu sempre tive, até sempre achei que o ouvido absoluto era algo que não me ajudava, porque eu achava que muitas das vezes eu estava atrapalhando. Então, apenas alguns anos pra cá, eu comecei a entender, não, o ouvido absoluto é algo que eu posso ajudar. Tanto que na minha antiga igreja, quando se tocava hinos da harpa, qualquer outros hinos, eu já saía tocando na frente porque meu ouvido absoluto, tipo, já pegou o tom. Isso não é só no gospel, sim em várias áreas. Pagode, sertanejo, isso serve pra praticamente tudo, até eletrônica. Então, tudo isso vai influenciando na minha musicalidade. Tanto que meu ouvido, pra você ter uma noção, eu tô sempre ouvindo música. Então, minha cabeça é praticamente um Spotify variado. E muito eclético também, porque eu sou uma pessoa muito eclética. Eu escuto de tudo mesmo. Então, a minha musicalidade, ela reflete muito no que eu ouço. Então, eu nunca tô ouvindo apenas um gênero, tô ouvindo vários. Então, tanto isso que me influencia tanto na minha criatividade. Eu nunca tenho apenas um norte de música, eu tenho um turbilhão de músicas. Então, eu. Tanto que no momento o que eu mais ando ouvindo é tanto rap quanto trap, que são. Por quê? Porque eu curto muita questão dos graves, das batidas, da ambiência que tem o trap. Por mais que não aparenta ter ambiência, isso me ajuda muito porque eu tô tentando implementar guitarras no trap. Então, são coisas que eu tô absorvendo, ao mesmo tempo eu tô estudando, e ao mesmo tempo isso está servindo como um aprendizado para que eu possa até, de certa forma, desenvolver um novo método. Então, coisas que na minha cabeça, não digo que na minha cabeça, mas uh,
pra quem vê de fora, tipo, pensa, o que tem a ver guitarra com trap? Na minha cabeça eu já pensa mais ou menos assim. E se eu colocasse uma guitarra no trap? Então a minha mente já pensa tipo em novidade, sabe? Tanto que eu tenho TDAH, né? Então a minha mente, até uma frase que eu vi, que a nossa mente, que a gente ouve, ela reflete muito do que nossas mentes estão pensando. Por eu ter TDAH, a minha mente está sempre a milhão. Então, por isso que eu curto muito rap e também New Soul, porque o New Soul também tem aquilo de várias notas, muitas músicas com velocidades absurdas, então isso acaba com que influencia. Então, tanto que a música me ajudou muito na questão do TTH, porque de certa forma eu acabo tendo um hiperfoco em música, que é algo que eu acabo me dedicando ao máximo, tanto que, se eu não me engano, em 2014, 2015, quando eu estava, ainda estava no quinto ano, meu TDAH era bem forte e tanto que eu acabei fazendo músicas de fone de ouvido. Minha mãe falou com a minha professora e ela, tipo, entendeu que através da música eu conseguia me concentrar mais. E foi nisso, eu fiz e praticamente quase gabaritei a prova. Então, desde aquele momento eu percebi que a música é o meu hiperfoco. Por mais que eu não tenha foco em outras áreas, a música a música vem me ajudando nisso. Então, isso é uma soma de muitas coisas. Então, eu utilizo muito a música para mim ter um norte. Óbvio, eu também hoje em dia faço curso técnico de enfermagem, porém, ano que vem eu penso em fazer uma faculdade de terapia ocupacional como pós em musicoterapia, para me envolver tanto a música quanto a terapia. Que para mim, pelo menos na minha opinião, a música serve muito como uma terapia. Para muitas pessoas isso não faz muito sentido, mas eu acredito que a música serve muito para o desenvolvimento tanto emocional quanto psicológico, porque a música é uma terapia, todo tipo de música, porque tem a ver muito a ver com questão de melodias, de principalmente de não é gráficos da música, sobre frequências. As frequências tem tipos de frequências que dão tipo de sentimentos. Então, esse é o meu norte para mim que eu consiga sincar a música com a psicologia ou com a terapia ocupacional. Então, eu não, na verdade, eu nem sempre achei isso. Mas a princípio do momento que eu comecei a estudar para me seguir na área da enfermagem, da psicologia, eu comecei a pesquisar bastante nisso. Tanto que a música é uma terapia. A música faz bem pro cérebro, desenvolvimento tanto quanto da criança para o adulto, e ela ajuda a curar traumas. Foi algo que isso eu achei fundamental, porque todos nós temos aquela música que dá uma nostalgia. Então, ao mesmo tempo, uma música que é confortante é aquela música que a gente não gosta. Então, a música em si ela acaba gerando vários sentimentos. Que isso eu acho uma coisa, não digo que é essencial, mas uma coisa que todo mundo tem em mente, por mais que não perceba. Então, a música em si acaba sendo uma forma de terapia. Tanto que o meio que eu decidi escolher fazer enfermagem e também querer fazer psicologia ou terapia ocupacional foi através de quando eu trabalhei na área do CAPES infantil, onde me chamaram para fazer uma oficina de música. Então, a partir daquele momento eu não sabia nem que tipo de conteúdo que eu ia fazer porque eu nunca tinha dado aula. Então, óbvio, uma terapeuta ocupacional, ela me ajudou, me deu totalmente o auxílio. Eu acredito que sem ela não teria uma base até de apoio para mim poder ter um modo de conversar com as crianças. Porque até aquele momento, no estágio que eu fazia apenas a questão administrativa. Então,
raramente eu tinha, óbvio, tinha contato, mas não tinha aquele contato próximo, assim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar que tipo de benefícios a música pode trazer para a criança. Então, a partir daquele momento, eu vi que a música serve como terapia. Ela serve para sentimentos, para controle de emoções, para relaxamento do cérebro, para desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento pessoal, emocional. Então eu comecei a juntar todos os fatores e aplicar no jeito que eu dava as aulas. Então na primeira aula eu falei muito sobre as notas, falei sobre a importância da música no desenvolvimento da criança, saí perguntando que tipo de música eles gostavam de ouvir, tanto que foi uma coisa que eu gostei bastante, porque teve crianças que foi a primeira vez que eu vi falar, assim. Tanto que eu comecei a ver o desenvolvimento dessas crianças que, por muitas das vezes, os próprios, não digo que os profissionais, mas eu vou colocar, tipo, geral, assim, a sociedade acaba, tipo, me desvalorizando. Então eu vi que a partir dessa oficina eu comecei a entender mais, comecei a me despertar tipo, aquele gatilho. É isso que eu quero fazer. A música é algo que vai me, que consegue me encaixar com a terapia. Então eu comecei a ter essa noção de a música e a psicologia elas se encontram. Por mais que seja uma coisa que a gente pensa, nossa, o que tem a ver a música com a terapia? Ou com a psicologia? Aí que eu comecei a ver que tudo isso começa a se sincronizar. Então, a partir daquele momento que eu comecei a fazer essa oficina, na segunda aula a gente começou a fazer criação de instrumentos, que foi um chocalho até que acho que eu não tenho aqui comigo hoje, mas foi algo que a gente construiu através do artesanato. Eu fui ensinando alguns movimentos para eles, então foi algo muito bonito de fazer. Na terceira aula eu já estava mostrando como funcionam as notas do violão. Então é muito bom ver isso porque o violão em si, tanto o violão quanto a guitarra, eles auxiliam muito na coordenação motora também. Então eu pude ver esse desenvolvimento deles. Então isso é muito gratificante, tanto na área do ensino quanto na área de poder estar vendo essa evolução deles, sabe? Que é algo que pra mim é essencial. Tanto na parte profissional que eu quero seguir, porque o principal, acredito que o objetivo da tanto da psicologia quanto da terapia ocupacional é o desenvolvimento de pessoas. Não importa, não digo que o diagnóstico, tanto eu coloco várias, como é que eu posso dizer, vários CIDs. Eu falo que TDAH, DDA. Então, tanto que eu tenho TDAH, então a música em si me influenciou muito para que o meu TDAH não fosse para outras áreas. Então, a música me deu o hiperfoco e através da música eu consigo dar um norte na minha vida, né? Eu digo que na minha vida, mas questão da minha concentração. Então, a partir desse momento eu comecei a ver a música como parte da terapia, que pra mim já fazia muito sentido, mas pra muitas pessoas, música não tem nada a ver com psicologia. Mas sim, música é terapia. Já diz, se não me engano, não sei o nome, se não me engano é um autor desconhecido que fala que música é terapia. Então, tudo isso foi uma soma que foi fazendo eu enxergar minha atual profissão que eu quero seguir. Tanto que foi a partir dessa oficina que eu comecei a ter um norte de que tipo de curso eu ia fazer. Porque até aí eu não tinha ideia nenhuma de curso que eu ia fazer. Eu pensava em fazer história. Aí quando eu tava no final desse estágio, quando eu fui para outro CAPS, me acendeu a vontade de fazer psicologia ou terapia ocupacional. Porque terapia ocupacional eu posso fazer uma pós em musicoterapia. Então aí começa
a minha ideia de que a música pode somar com a terapia, que é algo que pra mim, tipo, foi meu cérebro expandiu assim de um jeito que eu comecei a ver a música de outro jeito. Por mais jeito que eu já via a música. Então, isso foi uma somatória incrível assim. Então, eu comecei a ver a música como um norte. Hoje em dia eu tô fazendo curso técnico. Pretendo me especializar bastante nessa parte. Questão de ano que vem fazer terapia ocupacional e uma pós em musicoterapia, que é algo que tem muita necessidade hoje em dia, principalmente não digo que na área de CAPS, mas sim na parte da saúde mental, que é uma área, pra mim pelo menos, depois que eu comecei a trabalhar na área de CAPS, que pra mim foi uma área que despertou assim a área da enfermagem, porque antes eu não tinha nenhum tipo de interesse em fazer enfermagem. A partir do momento que eu comecei a fazer o estágio, eu comecei a ver a saúde pública com outros olhos. Comecei a valorizar mais e comecei a entender porque muitos profissionais de saúde eles acabam, não digo que ficando esgotados, mas de certa forma esgotados pela questão que a saúde em si acaba tendo amplas vantagens e desvantagens. Então, comecei a entender ambos os lados. Óbvio, agora entender mais o lado da enfermagem, porque agora eu faço técnico de enfermagem, então comecei a ter uma visão totalmente diferente. Então, voltando pra música. Então, a partir disso eu comecei a ver a música como tipo de profissão. Eu já tinha pensado em fazer faculdade de música, porém, uh, como eu já hoje em dia eu tô dando aula de música, acredito que eu possa utilizar a música em outros meios sem ser apenas em escolas. Então, a música em si eu posso aplicar em outro tipo de método. Então, hoje em dia eu faço técnico e quero fazer o terapia ocupacional e o pós musicoterapia. Então, esses são os nortes que eu penso que eu tô que é a minha meta em fazer. Então, mudando agora um pouco de assunto, vou para a parte de instrumentos. Então, meu primeiro instrumento eu comecei no violão. Eu comecei num violão da Memphis até, um de nylon, que eu acredito que foi o melhor violão que eu tive. Porque a partir do momento que a gente tem um primeiro instrumento, a gente começa com aquela paixão de que, bah, esse é o meu instrumento. Então, meu primeiro contato com música foi através do meu primo, principalmente violão. Então, de certa forma, eu já tinha essa paixão. Eu sempre tive, por mais que eu tive hiperfoco na música, eu sempre tive, não, por causa do TDAH, mas eu tive muita indecisão para escolher um instrumento. Meu instrumento eu acredito que eu escolhi de 2019 pra cá, que eu comecei, esse é o meu instrumento. Então, a partir do violão eu comecei a aprender, né, aprender sozinho. Então, a partir daquele momento eu comecei a ver que eu tinha ouvido absoluto. Então, a partir daquele momento comecei a ser mais fácil a minha trilha na música, porque eu vi que eu era aquele músico que não dependia de cifra, que hoje em dia não sei se é algo que eu implementaria, mas acredito que a cifra, ao mesmo tempo que ela pode ajudar, ela pode acabar acostumando muitas pessoas a ser dependente de cifra, que é algo totalmente diferente. Não digo que tocar de ouvido e cifra, mas acredito que tocar de ouvido dê mais segurança do que tocar de cifra. Coisa que é totalmente diferente de ler partitura. A partir da partitura a gente começa a ter uma ampla variedade de estudo, porque a partitura ela serve para a gente manter no mesmo compasso e também para ter uma disciplina em questão de arranjos musicais. Tanto que hoje em dia a maioria dos cantores e músicos, eu coloco um exemplo aqui que é o Michel Fujiwara,
que é o guitarrista do Justin, que é um guitarrista excepcional que eu acompanho, que ele mesmo falou num podcast, se não me engano foi no Starlingcast, ele falou que o principal, não digo que motivo, mas o principal ponto para um músico se destacar é ele saber ler partitura, que é coisa que atualmente eu ando estudando, que ele falou, a partitura é a luz que tu vai ter para tua porta de carreira. Então, isso é uma coisa que hoje em dia eu já estou estudando bem mais para mim poder praticamente abrir meu cérebro para esse tipo de estudo. Então, eu sempre fui do músico de tocar de ouvido, tanto que para tirar a música, quando eu tenho uma música para estudar, eu ouço ela toda de ouvido e pego ela de ouvido. O ouvido absoluto ajuda muito nisso. Então, pra mim pelo menos acaba sendo mais fácil para estudar algumas músicas. Coloco algumas porque algumas músicas mais complexas elas necessitam não apenas de, de ouvido absoluto, e sim de alguma técnica a mais. Então, aí vem dois tipos de fatores. Aí que vem aquela parte chatinha que eu falo da música. A música, ao mesmo tempo que ela pode ser uma terapia, a partir do momento que tu é músico, me coloco muito nisso. Quando tu começa a ver a música com modo de profissão, tu acaba querendo se dedicar cada vez mais e tu tem que muito ter aquele controle pra música não se tornar monótona. Porque a partir do momento que tu começa a ver, tá, a música vai ser a minha profissão, eu tenho que fazer de um modo que eu não enjoe da música, que não acaba tendo aquele sobrecarregamento que eu vou ter, tô tocando apenas por tocar. Não, eu tento muito implementar isso na minha vida, que a música, a partir do momento que eu começo a ver ela como trabalho, eu tenho que unir o amor que eu tenho com a música com o trabalho, porque senão eu vou estar apenas fazendo uma rotina. Então, pra mim não cair nessa rotina, por isso que tem aquilo que eu falo. Eu sempre acabo ouvindo muitos tipos de música. Pra mim não cair naquela mesmice de que a música é só um tipo, não vou entrar em polêmica, mas a música é só rock, a música é só black, a música é só worship. Então eu fico muito nessa. Digo que nessa roda gigante pra mim não ficar na mesmice. Então a música em si me ajuda muito a ter esse tipo de visão. Então, pra mim não cair na mesmice, não digo só de ouvir música, mas de estar sempre estudando outros tipos de, de gêneros musicais. Principalmente uma coisa que vocês pensam, nada a ver, não tô vendo esse tipo de estilo. Mas eu acabo, ultimamente eu tenho absorvido muito o jazz e o MPB. Porque acredito que tanto o jazz quanto o MPB, eles têm a mesma harmonia. Óbvio, acredito que são compassos diferentes, mas ele tem aquilo do músico ter a variedade, porque tanto o MPB quanto o jazz, o músico é totalmente livre para fazer harmonias para solar, tanto que o jazz não foca tipo em apenas um tom, ele foca em fazer várias escalas, se não me engano, do modo dórico e modo grego, que são coisas que eu estudo bastante até hoje, que a partir que o meu professor, o Marcos, que hoje em dia eu acredito que é o meu parceiraço, assim, tanto pra montar timbre, que é um cara que tipo, consegue colocar meus pés no chão, assim, ó, os pés no chão. Ele fala assim, cara, trilha esse tipo de música, estuda esse tipo de matéria, pra te ter esse tipo de norte. Então eu acredito que esse tipo de disciplina que eu tenho até hoje veio muito do que o Marcos me ensinou lá no meu começo. Então ele foi o meu segundo professor de guitarra, sendo que ele foi uma das minhas influências também na música. Então isso me ajudou muito, que desde o começo ele me dá digo que aquela cama de segurança.
Então ele foi muito essencial pro meu desenvolvimento. Então voltando pro jazz e o MPB, eles focam muito em várias notas e várias harmonias. Então o jazz e o MPB eles não ficam naquela mesmice. Então consigo, através do jazz e do MPB, eu acredito que até samba e pagode também entra nessa soma, porque não deixam cair na mesmice e focam tanto na harmonia quanto improvisação. Que pra mim, principalmente na questão do ouvido absoluto, tem a ver com isso pra gente ter o norte. Que ambos os estilos eles são focados principalmente por ser ritmos mais animados, pra ter aquela animação e principalmente pra não cair na mesmice. Então, não que outros estilos caiam na mesmice, mas acredito que esses quatro gêneros, jazz, MPB, samba e pagode, eles são o que acredito que não seja que o que eu mais ouça, mas de que é o que eu mais priorizo por estudar, porque eles me levam para níveis que vou usar agora exemplos. Uh, é uma música que atualmente eu toco bastante e ouço também, mas uh, eu vou botar worship, rock, pop rock e metal. Uh, esses estilos eu não consigo, como é que eu posso dizer? Por eu ouvir muitas mesmas bandas de rock e pop rock, worship, eu acabo não tendo essa ampla variedade de isso eu posso aplicar aqui. Não, essas músicas eu sempre quando eu tento ouvir, quando eu paro pra ouvir uma música, eu sempre penso aquilo. O que eu consigo absorver desse conteúdo? Então, a partir do rock, worship, pop rock, uh, eu preciso ver. Isso eu tento tocar o máximo parecido que aquele músico passa. Então eu acabo não tendo essa mesma proporção, eu posso dizer, que eu tenho do jazz, MPB, samba e pagode, quanto ao worship, pop rock, digo que até clean music, né? Então eu vejo que esses, eu vou botar esses oito gêneros musicais, eu consigo dividir 4 para 4 para mim poder conciliar esse tipo de música, eu vou ter esse tipo de disciplina. Já esse outro gênero de música, uh, pagode, MPB, samba e jazz, eu consigo ter esse outro norte. Tanto que nessa área do jazz, do fuse, do fusion, uh, um guitarrista que eu acompanho muito e que eu sou extremamente fã, que eu tenho ouvido muito os materiais solo dele, é o próprio Cacau Santos, que é um guitarrista, se eu não me engano, ele é nordestino. Então, ele em si, a raiz dele já traz pro jazz, pro fusion, pro, até pro samba e pro pagode. Porque ele, se eu não me engano, ele foi guitarrista dos Travessos, assim como o Michel Feijoada. Então, os dois. Por isso que eu, hoje em dia, minhas principais referências são esses dois. Porque o estilo, o gênero musical que eles tocam é o que me leva para esse lado de estudar guitarra de outro modo. Então, é aquele. Esses dois me levam para outros trechos musicais. É isso que eu tento implementar. Tanto que o Michel Fujiwara foi o primeiro guitarrista que eu comecei a acompanhar com outros olhos. Com aqueles olhos de que, a guitarra no pagode, coisa que eu nunca tinha ouvido. Até porque eu comecei a ouvir mais pagode e samba a partir de 2018 pra cá. Então, a partir do momento que eu comecei a acompanhar o Michel, eu comecei a abrir meus horizontes pra música. Eu vi que eu poderia aplicar double stops, uh, figuras rítmicas e também muitos solos em músicas que eu acabava não tendo essa visão. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar outros tipos de guitarristas, como tanto o Michel quanto o Cacau, eu comecei a ter
uma outra visão sobre a música, principalmente a guitarra, porque a guitarra acaba tendo vários gêneros musicais, mas o que o pessoal, eu digo que ela se destaca mais, eu digo que seja no jazz, samba e MPB e pagode, tanto que são hoje em dia são músicas que basicamente tu vai ver muita guitarra nelas, coisas que o pessoal só foi começar a ver de uns tempos pra cá. O Michel foi um guitarrista em si, que ele trouxe a guitarra pro pagode. O Michel, hoje em dia, é um dos caras que eu mais acompanho, uh, principalmente por essa questão de ele trazer um. Como é que eu posso dizer? Ele trouxe. Ele praticamente trouxe uma nova aparência pra guitarra. Então, ele aplica coisas que eu aprendi a aplicar na música através do Michel. Então, dubstops eu pensava de um jeito, dubstops não tem nada a ver com pagode. Pelo contrário, o Michel me trouxe à tona assim, ó. Sim, tu pode aplicar dubstops, tu pode aplicar pentablues, tu pode aplicar modos gregos, dórico, jônio. Então, eu comecei a ter uma percepção musical muito melhor a partir do momento que eu comecei a acompanhar ele. E o Cacau também. O Cacau eu ando absorvendo mais pela questão do Black Music, que pra mim, eu acredito que é o Black Music também eu coloco nessa lista. Porque o Black Music é aquela música enérgica, aquela música que o cara não consegue ficar, vou ver essa música e depois já tô ouvindo. Não, eu vou falar, eu consigo ficar, eu vou botar 3 horas assim ouvindo só Black Music. Porque foi o estilo que eu comecei a tocar, né? Eu comecei no Black Music, hoje em dia sigo no Black Music, uh, principalmente por essa questão. O Black Music, ele não me deixa cair na mesmice e ele me joga sempre pra mim estar sempre estudando. Então, por isso que eu acabo ouvindo muito Black Music. Um artista que me leva muito a gostar de Black Music é o próprio Bruno Mars. É um cara que eu acompanho muito. Hoje em dia eu acompanho muito o Bruno Mars. Comecei a acompanhar ele bem mais a partir de 2018 ali também. Que o Bruno Mars, além de ser um baita de um guitarrista, é um produtor musical, que é um cara que tem uma visão genial. Um cara que, se eu não me engano, agora em 2022 eu acompanhei muito ele porque o guitarrista que eu sou muito fã é o Matheus Assato. Matheus Assato, brasileiro, ele começou a tocar com o Bruno Mars e começou a fazer um projeto chamado Silk Sonic. Se você não viu, eu indico você ao máximo a ouvir, porque o Silk Sonic é o melhor projeto, acredito que tanto New Soul quanto Black Music, porque ele foi muito bem produzido. Então acredito que esse vai ser o meu norte. O Bruno Mars também foi outro cantor, produtor musical, músico que me levou para vários horizontes da questão da música americana. Porque na música americana eu acabava ouvindo muito Kirk Franklin, uh, John Mayer, que é outro também que me faz a minha cabeça ao mesmo tempo expandir demais. Porque tanto John Mayer, eu agora vou focar um pouco no John Mayer. John Mayer, ele é um baita de um músico, um baita de um cantor e um baita de um produtor. Porque o John Mayer, ele tem aquilo que é uma coisa que me desperta muito na música, que é a questão do improviso, quanto na questão de estar sempre variando na guitarra. Tanto que tem um vídeo que eu tava vendo esse tempo dele tocando a música Gravity, que é a música dele. Ele, a partir do momento que ele tá fazendo um solo, que é uma música ela em sol, ele começa. Eu vou fazer aqui a melodia mesmo com a boca mais que é. Ele, aí, ao mesmo tempo, ele dá uma deslizada nessa música e na mesma hora ele coloca uma penta blues de Fá pra se não me engano, a descida de Fá pra Sol, que é a penta blues, que é uma. Isso daí, eu falo uma coisa, isso eu aplico muito. A partir do momento que eu comecei a
a estudar um pouco da música do John Mayer, eu comecei a ter essa noção que eu posso. Eu digo, óbvio, isso não é uma porta de entrada pra te errar. Então, óbvio, tu não vai falar, se o John Mayer erra aqui, então eu posso errar bastante. Não, o John Mayer, ele começou a me dar essa visão, que ao mesmo tempo que tu pode usar um erro, tu consegue utilizar esse erro para criar uma nova harmonia. Então, essa percepção musical eu comecei a ter muito mais a partir do John Mayer. Então, John Mayer é um guitarrista que, se eu não me engano, quem me apresentou ele foi meu primo. Praticamente, meu primo me mostrou tanto ele quanto o Cacau Santos, quanto o Matheus Assato. Então, meu primo sempre também foi um dos caras que sempre me mostrou o norte da música. Sempre me incentivou muito a investir bastante. Então, sempre foi um cara essencial também pra minha trajetória na música. Então, voltando pro John Mayer. O John Mayer, a partir do John Mayer, que eu comecei a ter esse novo horizonte da música. Se eu não me engano, a partir de 2017 eu comecei a acompanhar o Matheus Assato, que é um guitarrista que pra mim é um fenômeno na música. Então é um cara que é o que eu mais acompanho atualmente. É um cara que tocou no Grammy juntamente com o Bruno Mars, tocou com artistas como Luan Santana, Tori Kelly, Jessie J, Sandy. Ele produziu, se eu não me engano, 2 músicas com a Sandy. E também é um guitarrista super versátil. Também gravou, se não me engano, um álbum com o Thiago York. Então é um guitarrista que tu vê que é muito versátil. Então, um guitarrista que, pra mim, a harmonia do Matheus Assato não tem igual. Porque o Matheus Assato, ele, ao mesmo tempo que coloca sentimento na música, ele consegue colocar uma, não digo uma inspiração, mas um sentimento que só quem é músico mesmo, não só músico, mas quando você é guitarrista e tu vê outro guitarrista tocando, tu vê que esse guitarrista coloca a identidade, essa é a palavra que eu tava procurando, a identidade dele, sem querer seguir outros padrões, tu consegue ver esse guitarrista com outros olhos. Então, Matheus Assato foi um guitarrista que me levou a ver a música também de outro modo, até de querer ver a música como profissão. Então, Matheus Assato foi o cara, acredito que crucial a me fazer querer seguir a carreira na música. Porque a partir de 2017, quando eu comecei a seguir ele, eu comecei o intensivão de música. Então o Matheus Assato, ele me deu um. Eu digo que não foi nem um pontapé, foi uma voadora assim, pra mim começar a estudar música. Porque é um guitarrista muito versátil. Ele toca. O Rodolfo Abrantes também foi um guitarrista que ele gravou. Tanto que a música Só Quero Ver Você, do Rodolfo Abrantes, se você for ver o clipe e alguns arranjos, foi ele que montou. Então, é um guitarrista super versátil, que eu ouço muito. Também é um guitarrista que não me deixa cair na mesmice. É um guitarrista que ouve de tudo também. Brasileiro também, né? Então, acredito que nós músicos, a gente precisa valorizar, óbvio, por mais que tenha múltiplos artistas, guitarristas americanos, a gente precisa dar muito mais valor ao que a gente tem em nosso país. Eu vou dar alguns tipos de vou dar nomes de guitarristas que pra mim são minhas referências. Juninho Afran, Matheus Assato, Cacau Santos, Michel Fujiwara, Leone Silva da Jet Church, Leone Silva, deixa eu ver outros guitarristas, Duda Andrade, Patrick Souza, Ted Dornelas também, que é um cara que é um fenômeno tocando, Patrick Souza também, que eu acho que eu já falei também, Maurício Alabama, que é um cara que, pra você que procura um conteúdo de música, que você ao mesmo tempo consegue se divertir e aprender, Maurício Alabama é esse cara. Então, eu friso em ouvir muitos guitarristas brasileiros. Faltou
dois, pra mim, que são o auge dos guitarristas brasileiros, que é, que é o Kiko do Roupa Nova, né? E também o Paulinho Guitarra, que é o guitarrista do Ed Mota. Então, acredito que a questão de eu valorizar vários músicos brasileiros, só que muitos deles são dessa gama de estilos que eu procuro estudar. Então, acredito que a música brasileira influencia muito, porque a música brasileira não deixa a gente cair nessa mesmice. Então, esse é o norte que eu sempre tento frisar, música brasileira, até porque eu, como brasileiro, como guitarrista, como músico, eu pretendo colocar muito a minha identidade, assim como eu já coloco, mas a minha identidade na música, a minha identidade como músico, como guitarrista, principalmente como brasileiro, porque brasileiro, se eu não me engano, é um dos melhores músicos, porque o brasileiro já começa a tocar desde a igreja, em barzinhos, e brasileiro desde cedo já tem música no sangue. Então, minha família tem uma. Tem eu, meu irmão, meu primo, meus dois irmãos na verdade. Meus irmãos, meu primo e. Que são músicos, meu outro primo e meu tio também. São músicos, então a música sempre teve presente na minha família. Meu avô também gostava muito de tocar gaita, então acredito que essa influência que eu tenho na música vem desde o meu avô. Então, praticamente a música sempre teve no meu sangue. Então, coisa que eu sempre tento carregar com muito orgulho. Aí eu ouço, acabo trazendo vários tipos de músicas. Então, esse é uma das pautas que eu gosto muito de frisar, que a música em si pode muito bem conectar em vários estilos. Agora falando um pouco de produção musical, eu acabo muito absorvendo outros produtores musicais. Tipo, não, não posso falar muito tipo porque senão acaba sendo cacuete, mas alguns que eu acompanho atualmente, eu acompanho muito o Cacá Cavalheiro, que era um guitarrista, um tecladista na verdade, que morava na mesma cidade que eu. Hoje em dia ele tá em Florianópolis, ele toca com a Jet Church em Floripa. Então, é um que eu costumo ouvir muito, porque ele também tem aquilo de colocar a identidade dele, de ser muito versátil em vários estilos. Então, ele é um que eu acompanho, o próprio Leone Silva também, da Jet Church Chapecó, que é um cara que ao mesmo tempo que eu converso bastante, é um cara que ao mesmo tempo que eu acompanho, ele não deixa cair na mesmice, ele tá sempre inovando, sempre estudando novos tipos, ele dá dicas de pedaleira também. Então é um cara que eu acompanho muito. Uh, o próprio Lucas Garcia também, que é o baixista hoje em dia da Isadora Pompeu e da Jet Worship. Então é um baita baixista que também me fez abrir esses horizontes. Pra quem não sabe, eu toco baixo, né? Pelo menos tento. Toco baixo. Então o Lucas Garcia foi um dos que me também expandiu minha. Eu digo que minha percepção musical na questão do baixo. Porque antes eu não dava tanto valor ao baixo quanto eu dou agora. Então acredito que o baixo é a cama de base que a gente tem pra seguir uma música. Então é um baixista que eu acompanho muito. Até porque ele era tecladista, então acredito que essa questão de colocar a harmonia e a base ele já tem dessa parte do teclado. Então, muitos produtores eu acompanho. Não só produtores, quanto técnicos de áudio. Porque, como eu estudo muito produção musical, eu gosto de sempre de estar pesquisando produtores musicais e técnicos de áudio. Porque produtores musicais eu vou ter a base total musical que eu vou produzir. Já o técnico de áudio, eu já tenho aquela visão que o técnico é o que prepara tudo pro produtor musical só chegar aqui, pá. Só chegar com a ideia e jogar em soma com o técnico, porque o técnico tem aquela visão, literalmente a visão técnica,
que ele vai fazer toda a questão da equalização, da questão de emparelhamento de tanto L quanto R, pra gente ter um bom estéreo, porque acredito que esse é o principal também que eu sempre priso, é a questão do estéreo, porque uma coisa é o que a gente ouve nos fones. Isso eu agora não deixo só na parte do worship, eu coloco todos os estilos. Porque a partir do momento que a gente tem um PA estéreo, pelo menos pra gente músico, como é que eu faço quando eu toco geralmente com PA? Eu utilizo um lado do fone, sempre, se eu não me engano, é o lado direito, e eu acabo tirando o lado do fone. E deixo o lado esquerdo para pro, pro PA esquerdo. Então, pra mim ter tanto essa visão de como tá no meu fone, quanto tá sendo no PA. É aí que entra a parte do estéreo. Tanto que a pedaleira que eu utilizo, ela é mono. Mas eu utilizo um adaptador que é o adaptador Y, que ele transforma o mono em estéreo. Então eu utilizo muito ele, principalmente quando eu vou gravar. Na minha interface, como ela tem dois canais, também tem duas saídas em estéreo. Aí que entra a parte. O que eu faço? Ah, agora no caso eu vou precisar comprar outro cabo desse, porque qual é a minha mente, a minha percepção? Eu vou começar a utilizar, ligar a guitarra na minha interface em estéreo, e como a minha interface ela tem os inputs em estéreo também, eu vou comprar o mesmo cabo, o cabo Y, ah, em estéreo, porque o cabo que eu utilizo na guitarra, ele é cabo estéreo. Então, pelo menos eles é cabo estéreo. Então eu quero comprar outros dois cabos estéreos, mais os cabos Y, para poder ter essa dinâmica do L e do R. Coisa que eu acabo não tendo quando eu utilizo em mono. Tanto que o delay que eu utilizo na minha pedaleira, eu utilizo o delay em estéreo. Óbvio, quando eu toco mono, pelo menos no fone, eu consigo ter essa dinâmica do estéreo. Porque no PA, quando eu utilizo em mono, eu acabo não tendo essa questão do estéreo. Principalmente porque a guitarra tá em mono. Então, com a guitarra em estéreo, eu acredito que a minha visão, e principalmente a visão de quem tá ouvindo, do técnico, isso melhora totalmente. Porque às vezes usando um delay mono, pelo menos comigo, eu acabo deixando esse delay embolado. Então, principalmente por eu não ter aquela visão de direita e esquerda. Então, minha mente começa a meio que dar uma empenada nessa parte. Então, a partir do momento que eu consigo ter essa questão do estéreo, a minha mente já começa a ter o norte. Por isso que eu gosto muito dessa parte da técnica do técnico de áudio, que ele traz esse norte. A importância de ser um som em estéreo, principalmente no PA. Porque o músico tendo essa noção do PA, o músico ele toca com muita mais segurança, muito mais, né? Não vou matar o português, mas o músico tem aquela segurança em tocar. Porque uma coisa é eu programar um delay em estéreo, em casa com a minha interface, eu ligo tudo em estéreo, aí chega na hora, esse delay que eu preparei em estéreo, eu preciso ligar em mono. Então, a partir desse momento, eu digo que tá até mais animada de tocar com PA, nessa parte. Mas a partir do momento que a gente começa, tipo, chega num lugar pra tocar e tem esse som estéreo, que é o exemplo da Igreja Cruzada Music, que é dos meus amigos do Renan, do William e do Jefinho também, e do Joel e do Chris, eu coloco o nome de todo mundo mesmo. Ah, lá, pelo menos quando eu toco lá, eu posso ter essa questão de som estéreo, porque eles ligam na meia da caixa e do pre-out da caixa eles ligam pra mesa, então aí eu tenho essa questão do estéreo. Então é os lugares que eu mais curto tocar pela questão do estéreo. Tanto que quando eu toco, pelo menos hoje em dia eu toco a gente faz os cultos na rua, então eu acabo tocando na rua, então acaba não tendo essa pressão do estéreo. Agora eu pretendo comprar
pegar outro amplificador pra mim fazer essa questão do estéreo mesmo, tipo de L e R, pra mim ter esses dois nortes pra mim ver o que eu tô fazendo. Então, pra mim não fazer coisa errada também, questão do mono, a partir do momento que a gente começa a fazer mais, estudar mais a parte do estéreo, a gente começa a ver que muitas das coisas que a gente fazia quando tava ligando em mono, tipo, eu não vou equalizar, vou botar aqui um exemplo, um reverb. Pra que eu vou regular tanto esse reverb modulado se na hora do PA lá vai estar em mono, não vai, eu não vou ter essa percepção. Então eu acredito que o estéreo ele faz até com que a gente usa, que eu coloco em primeiro lugar, que a gente estude mais a questão de parâmetros. Então eu acredito que o técnico de áudio ele é muito. Eu coloco em primeiro lugar, que ele é o principal ah, principal elemento para a gente ter uma boa música, porque ele é aquele que mapeia toda a questão de áudio, de cabeamento, de equalizadores, compressores, delays, principalmente quando o técnico ele trabalha com, eu coloco agora mesas digitais. Então, porque ele acaba tendo muito conhecimento de plugins, e consegue botar essa variedade de plugins. Então, acredito que esse é o principal elemento por eu curtir muito a parte da produção musical, muito por causa do técnico. Até porque o técnico, além do técnico de áudio, agora eu vou trazer outro, outra pauta que é de quem faz a mixagem. Então, a gente tendo um som totalmente estéreo e entregando na mão de quem vai fazer a mix, no caso do produtor musical, às vezes é produtor musical, às vezes é quando a gente larga no estúdio, por exemplo, e pro produtor musical mixar, ele já tem praticamente aquilo assim, em estéreo, tá, vamos ver o que eu posso, o que eu consigo complementar na minha mixagem em estéreo, porque a partir do estéreo tem os monitores de áudio, né, que são coisas que eu quero comprar aqui pro meu home studio, que são monitores. A partir de quando o produtor ele tem monitores em estéreo, ele consegue ter essa visão que o técnico de áudio passou. Então, tendo em estéreo, ele consegue ter toda a percepção musical que quem produziu a música e o técnico de áudio ele consegue ter a mesma ideia. Então, sempre quando um produtor ele vai fazer uma mix, eu sempre vejo que eles conseguem ter a mesma visão. Óbvio, o produtor musical ele vai ter uma visão que só ele entende. Porque eu mesmo, quando eu produzo algumas músicas, eu tenho coisas que, tipo, eu vou falar, às vezes eu tô tomando banho e do nada, pá, veio esse arranjo, eu fico com esse arranjo na cabeça, às vezes eu até canto pra mim não me esquecer, pra me chegar na guitarra e fazer esse arranjo e montar uma música. Então, acredito que isso seja um baita de um norte que eu levo pra minha questão pessoal como produção musical. Voltando pra mixagem. Através disso, o produtor musical, ou quem vai fazer a mix, ele consegue ter essa visão geral do que ele pode complementar e muito do que ele pode tirar, não digo de aprendizado, mas de experiência para ele aplicar em outras produções musicais. Então, eu acredito que tem essa variante aí de questão do produção musical. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Nos acompanhem para cada vez mais episódios. Então, esse primeiro episódio foi mais de eu contando minha trajetória na música, tanto na música quanto na enfermagem que eu tô trilhando esse caminho, né? Então, acredito que nos próximos episódios eu trago algum convidado que geralmente eles possam complementar mais. Até pra vocês não enjoarem muito da minha voz, né? Então é isso. Não esquece de deixar seu like, comentar,
Me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui na descrição. E é isso. Valeu pela sua atenção, pela sua paciência de ter me ouvido por quase 2 horas. E é isso. Valeu!